Olá pessoal, olá com muito carinho. Hoje aqui nesse dia maravilhoso nós vamos falar, mês de maio, claro, né? Mês de maio e o canal Cultura Latino-Americana falando novamente de mulheres, né? E vamos falar aqui de uma mulher muito importante na nossa América Latina, a mulher que semeou o artista, a mulher que deu vida ao artista, né? Vamos falar de Pablo del Cerro. Que? Hã? Desculpa, não, Pablo del Cerro não. Vamos falar de Nenete. Mas, peraí. É, Pablo del Cerro. Bah, deixa pra lá. Bom, gente, confusões à parte, né? Peço desculpas a todos. Vamos falar de Nenete, a mulher que deu vida ao artista. Precisamente a mulher que deu vida ao nosso grande poeta campesino Héctor Roberto Chaveiro Atahualpa Yupanqui. Com ele, ela passa a compor 65 canções e ela, uma grande pianista, concertista de primeira linha, ao lado de Atahualpa Yupanqui, compõe 65 canções e canções conhecidas que a gente, nossa, ouvimos tanto aí. Por exemplo, en las arenas bailan los remolinos, né? El arriero va. Outras canções, como por exemplo, maravilhosa, yo no le canto a la luna porque alumbra nada mais, né? Luna Tucumana. Enfim, uma série de canções, entre essas 65 canções, né, as mais conhecidas de Atahualpa Yupanqui. Ela nasce ali praticamente em região francesa, então, né, teoricamente ela era francesa. Antoniette Pauli Pepin Fitzpatrick, ou Nenete, né? Ela nasce exatamente numa ilha francesa ali na costa leste do Canadá. Um local que praticamente a vida toda ali era a pesca do bacalhau, né? Então ela nasce nessa região. Eu imagino que deveria ser uma região muito gostosa de se viver, né? E como que é a vida, né? Eu costumo dizer assim, o mundo ele não gira, o mundo ele capota várias vezes. E ela sai dessa região e vai parar aonde? Vai parar exatamente no Cerro Colorado, né? O Cerro Colorado, em Córdoba, Argentina, passando ali por, no caso, Paris, Villa Ballester, Tucumã, Buenos Aires, né? E, enfim, ela praticamente tem uma trajetória toda até chegar na região da Argentina. Como eu havia dito, ela nasce numa região francesa, numa ilha francesa, né, no Canadá, e a ilha chama-se Ilha de Saint-Pierre-et-Miquelon, território ultramarino francês, localizado perto de Quebec, Canadá. E ela nasce em abril de 1908. E logo após o início da Primeira Guerra Mundial, né, a família toda, ela com o pai, a sua mãe, que era Henriette, e sua irmã Jeanne, o pai era Emmanuel, e passam a viver na França. A Argentina, ela surge no horizonte, né, na vida de Nenete, quando a sua irmã, que havia se estabelecido na cidade de Buenos Aires, ela, integrante da companhia de dança, né, ela faz o convite ao seu pai, que naquele momento, por uma infelicidade, ele fica viúvo, né? Então toda a família vai para a região de Buenos Aires e se estabelece lá. Em 1928, a família Pepin, ela se estabelece em Villa Ballester, distrito de San Martín. E ela ali, então, ela passa a estudar ainda mais, ela continua, né, o seu trabalho como pianista e continua os estudos.
E por volta, em um dos seus... Aliás, ela fazia muitos recitais, né? Realmente era uma concertista de primeira linha, fazendo recitais por volta de 1942. Ali ela conhece o seu grande amor na cidade de Tucumã, Argentina. Ela conhece então o guitarrista Atahualpa Yupanqui. Gente, quando a gente fala guitarrista, não confundam com guitarrista de rock, tá? Porque na língua espanhola, guitarra é esse instrumento aqui, né? Então nós estamos falando de um grande violonista que era Héctor Roberto Chaveiro Atahualpa Yupanqui. Ela era uma profunda admiradora do folclore argentino. Além de concertista, de pianista, era uma admiradora do folclore argentino. E o próprio filho, em um depoimento que ele dá, ele diz exatamente assim: mamãe admirava o folclore argentino. Ela era muito rígida por causa do seu treinamento e porque era normanda. Ou enfim, ela devia ensaiar muito, praticar muito para ser uma concertista, né? Afinal de contas. E ele argumenta que as formas folclóricas deveriam ser cultivadas. Mas é exatamente isso, né, que a gente sempre procura fazer, a mistura da técnica musical erudita. Eu, por exemplo, tenho uma formação erudita, né? E essa mistura com o folclore, usando as mesmas técnicas, né, para o folclore. No caso aí, o folclore argentino, né? E eles formaram uma equipe espetacular. Ela e a Atahualpa passaram a compor juntos, né? E tem um detalhe que pouca gente sabe, né? Ela praticamente abandona toda a sua carreira de pianista, de concertista, para acompanhar o marido. Mas não foi uma coisa, muita gente pode até imaginar que tivesse sido algo forçado, né? Mas não foi. Foi por vontade própria, por amor, por querer desenvolver um trabalho junto com o marido. E, como eu havia dito, né, feliz porque foram 65 canções compostas por ela, junto com Atahualpa Yupanqui. Dessas 65 canções, algumas bem conhecidas do nosso meio, né, que foram mais divulgadas. Por exemplo, Luna Tucumana, que até Mercedes gravou. El Arriero Va, uma canção maravilhosa, porque Atahualpa ele era um grande poeta, né? E como um grande poeta, ele escrevia as letras e, diante disso, ela colocava a sua música, né? Ela musicava, colocava toda a parte harmônica da canção. E tem um trecho muito interessante do El Arriero Va, que o Atahualpa ele conta que ele andava sempre a cavalo, ele não fazia o transporte comum, né? E ele narra uma situação que ele passava por Tucumã quando ele encontra um velhinho, e esse velhinho vinha a cavalo também, carregando suas vaquinhas, né? E ali ele para e olha para o velhinho, cumprimenta o velhinho e diz: Ei, paisano, que lindas vaquitas tenés. E o velhinho para e olha para ele e diz assim: Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. E daí surge então a canção El Arriero Va, onde ele, através disso, ele escreve toda a parte do poema. Algo que acontece que era muito frequente na época era a questão do machismo, né? Então, a própria mídia daquele momento, naquela época, eles não admitiam que uma mulher pudesse chegar a um patamar como o do Atahualpa. Então era proibido, eles praticamente proibiram Atahualpa de se apresentar com ela em cartazes de shows, por exemplo, né? Em divulgações. Então o que ela faz? Ela assume um pseudônimo de Pablo del Cerro.
Pablo, talvez por conta do seu nome, que é um dos seus nomes é Pauli, né? E del Cerro, claro, uma grande homenagem a Cerro Colorado, em Córdoba, né? Então, por conta dessa questão machista naquele momento, ela não surge, não aparece. Em grandes turnês que ele fazia pela Europa, ela ficava cuidando da família em Cerro Colorado. E quando ela podia, logicamente, ela ia com ele nas turnês, e ali eles tinham um apartamento em Paris, e nesse apartamento eles podiam curtir um pouquinho mais a cidade e tal, né? Mas a gente observa que era um momento muito triste, né, de machismo, enfim, coisas que ainda hoje acontecem, né? Talvez não da mesma forma, mas infelizmente acontece e é uma coisa que nós devemos combater com certeza, né? Combater toda essa situação. Porque afinal de contas nós observamos aqui nesse vídeo que, como título do vídeo, né? A mulher que semeou, ou a mulher que deu luz à vida do artista. E o que seria de nós se não fossem as mulheres? Tem até um ditado popular que diz assim, 50% da população mundial são mulheres. Os outros 50% são os filhos dela. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos parar com essa porcaria que está acontecendo hoje aí, né? E vamos valorizar, hipervalorizar a figura feminina. Embora ela tenha se apaixonado muito pela Argentina, e é claro, né? Até eu me apaixonaria, todos nós, porque é um país maravilhoso, ela jamais ela abdicou da sua nacionalidade francesa, né? Então ali ela pede que quando ela partisse para o outro lado, né, as suas cinzas fossem levadas e atiradas ali na região da ilha onde ela nasceu, no Atlântico Norte, né? E assim aconteceu então, 14 de novembro de 1990, ela parte, né, para o outro lado em Buenos Aires por uma parada cardíaca. Uma das músicas prediletas, segundo alguns relatos, né, ela que compunha muito folclore argentino, era Sambita del Buen Amor. E ela compõe essa canção em homenagem à água, né? A água escondida, talvez fosse um riachinho na região ou na casa onde ela morava, ela compõe, né? E ela tem um trecho que eu considero assim muito profundo e belo, né? E eu acho que ele vem de encontro com esse momento que nós estamos vivendo agora né? No caso, essa solidão toda que nós estamos vivendo, essa depressão toda, problemas de saúde, econômico, e isso acaba com qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher. Esse trecho diz assim: heridas nos dá la vida y hay que saberlas curar. Con las leñitas que voy quemando se va entibiando mi soledad. Ou seja, a tradução talvez não fique tão bela, né? As feridas nos dão a vida e temos que saber curá-las. Com a lenha que eu estou queimando, vou aquecendo minha solidão, né? Então, a tradução praticamente seria essa. Gente, mais uma vez aqui, peço a todos que curtam o nosso canal, que se inscrevam no nosso canal, que é muito importante para todos nós. E canal Cultura Latino-Americana sempre trazendo o melhor da nossa música, do nosso folclore, da arte, da literatura, da política, lendas, né? Tudo que nós vamos encontrar na nossa América Latina, de Brasil a norte, né? Das Américas, das Américas. Então peço a todos que se inscrevam, que ajudem a divulgar o nosso canal. E aguardo vocês aí para o próximo vídeo.
Muito obrigado a todos e um beijo no coração de cada um de vocês.